Se você gosta de arroz e tem uma certa dificuldade para consumir o arroz integral, hoje eu vou te contar algumas verdades sobre o arroz, tanto o branco quanto o integral. Será que é mesmo necessário substituir? O porquê é necessário e que técnicas a gente pode utilizar para deixar esse arroz mais nutritivo e como deixá-lo mais saboroso? Quer descobrir tudo isso hoje? Vem comigo que eu te conto. Então, aqui eu vou preparar o arroz branco e o integral e, enquanto isso, eu vou contando para vocês algumas dicas de como agilizar o preparo desse arroz integral, já que muitas pessoas acabam não preparando exatamente porque leva mais tempo o cozimento, e também de como deixá-lo mais nutritivo. E me acompanhe até o final do vídeo porque eu vou contar algumas verdades sobre o arroz branco. Será que é necessário mesmo nós excluirmos da nossa alimentação? Quais são as vantagens e desvantagens entre um arroz e outro? Então me acompanhem que vocês vão ficar sabendo de muitas coisas que eu tenho certeza que vocês não sabiam antes desse vídeo. O primeiro segredo é deixar o arroz integral de molho de 8 a 12 horas. Então este arroz aqui eu já deixei de molho ontem, já troquei a água, lavei este arroz e agora eu vou cozinhar. Assim ele vai acabar neutralizando alguns fitatos que ele tem, que fazem com que a gente absorva menos os nutrientes que ele tem, e também vai fazer com que o tempo de preparo dele reduza, ficando muito próximo ao preparo do arroz branco. Vamos a algumas dicas. Eu gosto muito de arroz temperado com alho, cebola. Então, eu vou refogar o alho e a cebola para as duas opções. Porém, o momento que eu coloco o arroz que vai ser um pouquinho diferente e já já vocês vão entender por quê. Aqui eu vou preparar o meu arroz branco. Então, aquele costume que a gente tem de dar uma fritadinha ou de dar uma refogada no arroz, nós vamos fazer somente com o branco, porque ele possui o amido. E como ele não tem a capinha que o arroz integral tem, nós vamos selar este arroz branco para que ele acabe não perdendo esse amido e não fique aquele arroz grudadinho. Então, vou colocar o arroz branco e vou dar aquela refogadinha com a minha cebola e o alho. E isso eu não vou fazer com o arroz integral. A diferença para o arroz integral é que primeiro eu vou colocar a água e depois eu vou colocar o arroz, porque eu não quero exatamente selar esse arroz, porque senão ele vai demorar mais tempo ainda para ficar pronto e ele tem uma capa que não é retirada pelo processo industrial. Então ele não vai liberar o amido, não correndo o risco dele ficar grudadinho que nem o arroz branco. Então por isso nós vamos colocar primeiro a água. E somente depois o arroz integral, que já está hidratado, para melhorar a qualidade nutricional, melhorar a absorção dos nutrientes e a própria digestão dele também. E o principal que é reduzir o tempo de preparo. Então essa já é a primeira diferença entre o arroz branco e o integral. Então aqui eu já dei uma seladinha no meu arroz branco. E aí sim eu vou colocar a água. Como eu estava preparando o integral, quase que ele quis dar uma pegadinha no fundo da panela. Então tem que cuidar para refogar ele só um pouquinho mesmo e não muito tempo. Agora eu vou deixar cozinhando, vou temperar com o sal e aguardar os meus dois tipos de arroz ficarem prontinhos. Aqui eu vou marcar 20 minutinhos, que é o tempo médio de preparo do arroz, e eu vou ver como que eles vão estar depois deste tempo.
Na verdade, o arroz branco eu demorei um pouquinho mais para iniciar, então talvez eles fiquem prontos em tempos diferentes. Mas o objetivo de deixar de molho o arroz integral é exatamente este, é aproximar o tempo de preparo com o branco. Então isso facilita o nosso dia a dia e, como eu disse antes, isso vai fazer com que nós possamos absorver mais os nutrientes, porque nós estamos neutralizando os fitatos, que é o ácido fítico que contém no arroz, que muitas vezes ele atrapalha a absorção dos nutrientes, e a gente só consegue fazer isto deixando ele de molho com antecedência. Então aqui já se passaram 15 minutinhos, um pouquinho mais até, e eu vou finalizar o cozimento deles desligando e colocando a tampa. Mas eles realmente acabaram se assemelhando muito no tempo. Comecei um pouquinho antes do integral, mas eles vão acabar ficando prontos quase juntos, porque eu deixei ele de molho antes, como eu já expliquei para vocês. Então agora que eu vou desligar, deixar a panela fechadinha por uns 5 minutinhos, e aí vai estar pronto. E aí vou ver se meu arroz ficou soltinho ou não. Acredito que, assim como vocês, nem sempre eu dou sorte, nem sempre ele fica soltinho. Mas o importante é que ele fique nutritivo e que a gente agilize o nosso preparo. É isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Prontinho! E eu vou te contar um segredo sobre o arroz branco. Você já ouviu falar alguma vez que o índice glicêmico do arroz integral é menor e por isso nós deveríamos consumir o arroz integral? Mas se eu te contar que, se nós prepararmos arroz branco e levarmos ele para a refrigeração de imediato, nós vamos reduzir esse índice glicêmico também e vamos ter os benefícios de absorver de forma mais lenta o carboidrato que tem aqui? Então, é uma técnica diferente de ter os mesmos benefícios do arroz integral. Mas claro que nós temos ainda as questões nutricionais que eu vou contar para vocês agora, das diferenças entre cada variedade de arroz. Vou explicar rapidamente para vocês as variedades que nós temos de arroz. Primeiramente o branco, que é um dos mais consumidos, que nada mais é do que o arroz refinado, ou seja, ele passa por um processo onde é retirada a casca dele e aí perde-se parte dos nutrientes, praticamente todos os nutrientes, fibras, vitaminas, minerais. Depois nós temos o arroz integral, que é a forma íntegra dele, ou seja, permanece esta casca. Nós temos ele o catetos, temos o agulha, mas ele possui muita quantidade de fibras, possui mais proteína, possui maior quantidade de vitaminas e minerais. Então, por isso que ele nos traz mais benefícios, porque ele é mais nutritivo. Mas sobre as quantidades de carboidrato eu vou falar para vocês daqui um pouquinho. Temos também o arroz vermelho, que é uma outra variedade, ele possui uma quantidade um pouco maior de fibras, tem bastante zinco, ferro, então é uma opção ótima para consumir também. E o arroz negro, que é uma outra variedade, ele é o que mais possui fibras, então ele demora bastante tempo o cozimento. Então nós temos que deixar sim ele de molho, senão praticamente levaremos horas para cozinhar. Então é muito importante esse processo para o arroz negro. E ele é mais aromático, ele possui mais antioxidantes, que são antocianinas, que são extremamente benéficas para a nossa saúde. Então, se você não experimentou, experimente essas outras variedades de arroz, nem que seja para incluir de vez em quando na sua rotina e variar ainda mais a quantidade de nutrientes que você vai estar consumindo. Se liga nesta última dica que eu vou te mostrar aqui, fazendo um comparativo entre o arroz branco e o integral. Me acompanhe. Então, Nutri, qual a melhor opção para consumir? Quem vai me responder essa pergunta é você. Aqui eu separei 2 porções de arroz equivalentes em quantidade de carboidrato, ou seja, se você consumir esta porção de arroz integral ou esta porção de arroz branco, estará consumindo a mesma quantidade de gramas em carboidratos. Só que, se optar pelo integral, vai ter mais fibras, mais proteínas, mais vitaminas, minerais. Mas, sendo assim, você vai ter que avaliar o que você está buscando. Se é uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, o arroz integral realmente é uma melhor opção.
mas não quer dizer que você não possa variar com o arroz branco, desde que no restante do seu dia você esteja consumindo mais nutrientes, mais fibras, para que acabe equilibrando mais a sua alimentação. Então, talvez não seja necessário excluir completamente o arroz branco da sua vida, só você tem que saber equilibrar a sua alimentação. Hoje eu dei várias dicas para vocês aqui, como reduzir o tempo de preparo do arroz integral, como deixá-lo mais nutritivo, quais são as quantidades equivalentes entre o branco e o integral, quais que são os benefícios de escolher um ou outro e até mesmo de como reduzir o índice glicêmico do arroz branco após o preparo. Então, se você gostou da dica, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, porque a Nutri vai trazer muitas outras dicas para deixar o seu dia a dia muito mais fácil e saudável.